No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o preço do ouro, que vem subindo bastante, está próximo dos $4.000 e está na sua máxima histórica. Então é um momento bastante relevante aí na história do preço do ouro. Isso tem muito a ver com a política monetária, com a fase monetária que estamos atualmente no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, moedas fiduciárias, inflação e por aí vai. A prata também está se valorizando bastante, muito próximo da máxima histórica, então eu acho que são assuntos interessantes para a gente abordar em mais detalhes no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin. Eles têm inclusive um cartão onde você ganha cashback em Bitcoin, então é algo muito interessante, muito legal aí. Se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Bom, então geralmente eu faço os vídeos aqui de atualização de ativos com um foco maior no Bitcoin, aí já falamos sobre o Bitcoin no último vídeo, mas hoje eu gostaria de falar especificamente sobre o ouro. Por que o ouro está subindo tanto? E para entender o motivo, a gente precisa entender um pouco mais sobre as moedas fiduciárias. Então, na verdade, um dos motivos que faz com que o ouro se valorize ao longo do tempo é a perda de poder de compra das moedas fiduciárias. Então, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994. Lembrando que esse gráfico aqui, por exemplo, ele é de 2000 ele vai até 2019, aparentemente. Então, na verdade, o real já perdeu muito mais poder de compra do que isso e muito mais rápido que o dólar, né? Porque o dólar é uma moeda mais forte que o real e se valoriza em relação ao real. O preço de qualquer ativo depende da... Opa, esse aqui é o euro, né? Aqui, real. Dólar, né? O preço de qualquer ativo depende da oferta e da demanda. Então, o dólar aí, em relação à oferta e à demanda, existem mais pessoas querendo dólar do que reais, então a conta acaba fechando dessa forma. Bom, e para entender aí um pouco do ouro, eu encontrei esse artigo muito interessante que está disponível no Instituto Mises, mas em vários outros lugares, porque na verdade é a tradução do segundo capítulo do livro Entendendo a Mecânica do Dinheiro, do Robert Murphy. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é só pesquisar aí uma breve história do padrão ouro com foco no caso americano no Google e vocês vão encontrar este artigo aqui, certo? Mas eu resumi alguns pontos principais para comentar com vocês, para que vocês possam entender aí a relação entre dinheiro, moeda fiduciária e ouro. Bom, então, basicamente nós vamos falar sobre ouro e moeda fiduciária e falando um pouco sobre a história do sistema monetário. O ponto número 1 aqui é que o dinheiro nasceu do mercado e não do governo. Não há necessidade do Estado regulando a moeda para a moeda existir, certo? O dinheiro ele emerge naturalmente através de trocas voluntárias. E ouro e prata, né, os ativos que a gente mencionou anteriormente, tornaram-se dinheiro preferido aí pelas qualidades. Então, durabilidade, divisibilidade e escassez. Assim como o Bitcoin vem se valorizando ao longo do tempo por várias características, né? Um ativo escasso é um ativo que pode ser transferido, aí pode ser, você não precisa confiar, né? Don't trust, verify. Você pode verificar por conta própria. É como se fosse o ouro digital, né? Mas hoje vamos focar um pouco mais no ouro físico ainda, né? Então, durante séculos, moedas representavam pesos reais aí desses metais preciosos, né? Era a forma que as pessoas utilizavam para representar aí o esforço, o trabalho, né? Então, por exemplo, digamos que você construísse carros e alguém plantasse batata, você não faria sentido você trocar dezenas de quilos, centenas de quilos, sei lá, toneladas de batata por um carro, né? Então, o dinheiro ele serve como um intermediário para trocas voluntárias e ele emerge de uma economia um pouco mais complexa, né? De uma sociedade, mesmo que seja mais primitiva, né? Já foram utilizadas conchas, já foi utilizado sal, já foi utilizado pedras e os metais, né? Que tornaram-se aí durante boa parte da história da humanidade recente, né? Moedas justamente pelas suas características físicas. Bom, ponto número 2 aqui deste artigo fala sobre o padrão ouro clássico, 1870 até 1914, que foi uma era de muita estabilidade. Então, cada moeda era lastreada em ouro com resgate garantido por bancos e governos.
a conversibilidade e a liberdade cambial permitiam, então, a arbitragem sem controle de preços. E a estabilidade monetária favorecia o comércio global, os investimentos e as liberdades civis. Então, abre aspas, moeda sólida é um instrumento de defesa da liberdade, frase do Mises, aparentemente, né? Segundo aqui o resumo que a gente fez com o ChatGPT, às vezes o ChatGPT se atrapalha nessas citações. Então, recomendo que vocês verifiquem. Don't trust, verify, né? Mas seguindo aqui, a ideia é exatamente essa. Bom, ponto número 3, bimetalismo nos Estados Unidos, ouro e prata em disputa, então o dólar americano foi originalmente definido em ouro e prata, mas variações no valor de mercado entre os dois metais levaram à aplicação da lei de Gresham, ou seja, a moeda ruim expulsa a moeda boa. Basicamente é o seguinte, né, se você tem ouro e prata, o ouro sendo um ativo que costuma reter mais o poder de compra ao longo do tempo, né, se valorizar em relação à prata, o pessoal gasta a prata antes, então a moeda ruim expulsa a boa de circulação, né, todo mundo deixa o ouro guardado em um cofre, embaixo do colchão e comercializa a prata. Então, a partir de 1834, o ouro foi favorecido e a prata perdeu seu papel dominante. Bom, aqui é um ponto muito interessante, né? A Primeira Guerra Mundial e a morte do padrão ouro. Então vamos dar uma olhada aqui nesse ponto e depois eu explico um pouco melhor. Para financiar a guerra, governos abandonaram o ouro e imprimiram a moeda fiduciária. A inflação se tornou o imposto invisível das guerras. Financiar guerras com papel moeda é antidemocrático, pois evita o custo político explícito dos impostos. Cara, eu não sei, essa frase é meio estranha, só um pouquinho, eu vou pesquisar ela. Olha, eu fiz uma pesquisa rápida e eu não encontrei essa frase atribuída ao Mises, então realmente o ChatGPT ele viaja nas frases aqui. Mas bom, o fato é que qual que é o ponto principal aqui deste ponto número 4, né? Basicamente, as grandes guerras, como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, provavelmente não seriam possíveis se não fosse a inflação. Porque basicamente pensa da seguinte forma, né? O Estado tem basicamente 3 formas de se financiar: via impostos, via dívida e via inflação. Certo? A dívida, existe um limite de quantidade de dívida que você pode emitir sem perder a credibilidade, certo? Se o seu país está devendo uma quantidade absurda em relação ao PIB, coisa que acontece, diga-se de passagem, bastante hoje, que estamos no período da bolha das dívidas, quando isso acontece, se for um país com uma economia mais frágil, esse país pode perder a credibilidade. Então, existe um limite para isso. Impostos também, certo? Existe aí a famosa curva de Laffer, que já fala sobre o ponto ótimo, digamos assim, entre aspas, aí, né, entre muitas aspas, da quantidade de imposto que você consegue cobrar de acordo com a arrecadação. Então, digamos que você queira otimizar a arrecadação, né, a palavra técnica aí, otimizar a arrecadação, vai existir uma função. Se você cobrar 0% de imposto, você não vai arrecadar nada. Se você cobrar 100%, você não vai arrecadar nada. E existe um intermediário ali, onde você arrecada o maior valor possível. Claro que ponto ótimo não para nós que pagamos a conta, mas para políticos e burocratas que se beneficiam do aumento de impostos, né? Mas seguindo aqui, então, basicamente, isso não seria possível, porque imagina pagar impostos, cobrar impostos cada vez maiores para financiar uma guerra mundial. Seria muito, né, seria difícil. Não que eles não possam fazer isso, mas existe um limite. E a inflação não tem limite. Por isso, inclusive, que vários períodos de hiperinflação aconteceram aí próximos das guerras mundiais, né? Então aqui, ponto número 5, entre guerras, o padrão ouro zumbi, né? Então, tentativas de reviver o ouro pós-guerra criaram um sistema distorcido, onde havia conversibilidade limitada, apenas em barras enormes, e dependência de poucos países como garantidores. Esse sistema fracassou pela fragilidade e expansão artificial do crédito. Então, a questão do ouro também, o ouro físico, ele tem alguns problemas como a verificabilidade e a dificuldade de armazenar. Problemas esses que são resolvidos em parte aí pelo Bitcoin, né? Então, aconteceu uma centralização da custódia do ouro. Bom, ponto número 6, a Grande Depressão e o fim do ouro para o povo. Então, Roosevelt confiscou o ouro dos cidadãos em 1933, o dólar foi desvalorizado e o ouro passou a valer $35 por onça, aí, né? Mas só estrangeiros podiam resgatar. Internamente, o dólar virou papel fiduciário sem resgate.
Aqui o Acordo de Bretton Woods, 1944, então o dólar assume o trono, o sistema internacional passa a usar o dólar como reserva e o ouro apenas em segundo plano, apenas bancos centrais podiam trocar aí dólares por ouro, isso foi sendo gradualmente desestimulado e o mundo vivia uma ilusão de padrão ouro, que era um padrão ouro fake, né? Então, 1971, data tão conhecida aí do pessoal que acompanha o canal, o que aconteceu? O final do Acordo de Bretton Woods, o final da paridade dólar com o ouro, né? Então, Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos na época, encerra a conversibilidade do dólar em ouro e é o início oficial da era do dinheiro puramente fiduciário, ou seja, sem o lastro no metal, né, no ouro, que é escasso, né? Então, conforme o dólar vai perdendo poder de compra, conforme as moedas fiduciárias vão perdendo poder de compra, real, euro e por aí vai, o ouro vem ganhando poder de compra, né? Principalmente quando a gente tem baixas taxas de juros. Conclusão, então, o padrão ouro impunha limites ao poder dos governos, o dinheiro fiduciário atual é uma ferramenta de manipulação política e econômica e retomar o debate sobre a moeda sólida é fundamental para quem defende a liberdade, responsabilidade e estabilidade. Não vou ler essa frase aqui porque o ChatGPT ele inventa umas frases aí de alguns autores, então, na dúvida, eu vou ignorar aqui. Mas a ideia é justamente essa, então, foi exatamente isso que aconteceu. Isso mostra a importância aí de entender a oferta e a demanda para entender por que o ouro vem se valorizando, porque é um ativo escasso, existe uma escassez física e o ouro acaba retendo poder de compra, diferentemente das moedas fiduciárias que vêm perdendo poder de compra, e hoje em dia a gente tem um problema gigantesco, que é uma dívida crescendo cada vez mais, dia após dia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na China, no Japão. Então é um problema de quase todos os países aqui que está acontecendo e cada vez mais pessoas percebem que essa dívida não será paga, essa dívida é a base, digamos assim, do sistema fiduciário que a gente vive, do sistema financeiro que a gente vive, as moedas fiduciárias estão lentamente colapsando, a gente tem inclusive uma perspectiva de redução na taxa de juros nos Estados Unidos, que na verdade faz parte de uma série aí de manipulações de taxa de juros e base monetária que acontece não só nos Estados Unidos, mas também nos Estados Unidos. A gente fala tanto nos Estados Unidos porque é o cara que manda no mundo aí economicamente, é a principal potência econômica global, mas a gente tem manipulação de taxa de juros em vários países ao redor do mundo. Então, basicamente, a experiência das moedas fiduciárias, que já dura algum tempo, certo? Se a gente comparar com o nosso tempo de vida, mas que é muito recente em termos de história da humanidade, vem colapsando e as pessoas vêm procurando alternativas, seja o ouro, seja a prata, seja o Bitcoin, qualquer coisa que seja escassa. Por quê? Porque a moeda fiduciária é cada vez mais abundante. E por que a moeda fiduciária é cada vez mais abundante e vem perdendo poder de compra? Se isso é tão ruim para a população, porque na verdade quem decide isso não é a população, são políticos e burocratas que se beneficiam da expansão da base monetária, da inflação, via efeito Cantillon, e a gente que paga a conta, é claro. Então é por isso que o preço do ouro e da prata estão subindo, claro que num contexto mais amplo, mais macro. Falamos aqui de economia, sobre alguns princípios aí básicos de economia, né? Em relação ao curto prazo, existe toda uma questão aí de queda na taxa de juros nos Estados Unidos, que faz com que a rentabilidade da renda fixa aí seja menos atrativa. Se o juros está mais baixo, tem mais dinheiro na praça, então boa parte dos ativos mais escassos aí acabam se valorizando. Eu já falei sobre esse artigo da Lynn Alden aí, que fala sobre a relação entre liquidez global e preço de ativos. Aqui temos Bitcoin, SP500 em ações e ouro também, né? Então, basicamente, se o dinheiro está cada vez menos escasso, né? Esse dinheiro ele precisa ir para algum lugar e acaba indo para esses ativos que são escassos, que inclusive criando bolhas, né? Então a gente tem riscos fortes de correção caso a gente tenha um problema monetário aí mais grave e, claro, temos vários problemas aí, como a questão da bolha da dívida, que pode ser um tema muito sério, né? Mas no final das contas, o ouro e a prata e talvez até mesmo o Bitcoin, eles vão continuar sendo o ouro, a prata e o Bitcoin. O disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, então é sempre bom lembrar isso. E se você gostou do vídeo, então não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal, e se você quer ajudar ainda mais a nossa iniciativa aqui de falar sobre temas tão relevantes, né, expor vários problemas de políticos e burocratas se metendo na nossa vida, cobrando impostos aí, por exemplo, os impostos no Brasil que já passam de
quase chegando, né? Quase chegando nos 3 trilhões de reais, sendo que o ano nem acabou. Então, eu falo sobre esses temas que deveriam ser conhecidos por mais pessoas. Inflação, como se proteger da inflação. Então, se você quer ajudar aqui a distribuição do nosso vídeo, deixe like, clique no sininho, inscreva-se no canal. E se você quer ajudar ainda mais, faça parte da área de membros aí, com uma contribuição pequena mensalmente, mas que ajuda o nosso trabalho e fazer vídeos com mais frequência e mais qualidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.